Eu me tornei um lobo vampiro. Capítulo 176. Retorno. 2. Algumas semanas depois. As coisas começaram a se acalmar um pouco. Mas ao custo de inúmeras execuções públicas. Em apenas 2 semanas, mais de 100 pessoas relacionadas a esses idiotas do Enigma foram executadas, apesar dos protestos dos cidadãos. A resposta de Jonathan aos protestos foi semelhante à de um ditador e não de um monarca. Os manifestantes foram espancados como cães raivosos até que dispostos foram para os centros de correção, onde foram torturados interminavelmente pelos guardas reais até então morrer ou jurar fidelidade ao governo tirânico de Jonathan. Mesmo os nobres que se atreveram a enfrentar Jonathan foram silenciados por riqueza ou misteriosos acidentes em que seus familiares acabaram mortos ou paralisados. A visão do público sobre o rei mudou drasticamente, mas nenhum deles ousou mais abrir a boca. As coisas eram estáveis. Imorais, mas estáveis. Quanto ao pessoal do Enigma, eles ainda estavam desaparecidos e Jonathan ordenou que desistisse da busca. Ficou bem claro que eles já haviam escapado do reino para ir para algum outro lugar e Jonathan teve a ideia exatamente de onde. O reino de Arania. Era o reino vampiro mais próximo e também o reino que já foi responsável pela Ilha da Perdição. A relutância do Enigma em permitir que Jonathan entrasse na ilha e sua fuga para Arania sinalizava uma coisa. O Enigma já estava funcionando para os vampiros por mais tempo do que Jonathan poderia ter previsto. Mickey havia surpreendido e enganado Jonathan com sucesso. Não havia como negar isso e ele parecia estar descontando essa amargura nas pessoas de seu reino. Embora ninguém soubesse como Jonathan sabia quem o havia traído, havia uma coisa que eles tinham certeza. Não fazer nenhuma pergunta. Desde que Devon se foi, ninguém teve coragem suficiente para enfrentar Jonathan. Portanto, seu governo tirânico sobre Licania seguiu em frente sem problemas. Quanto à amante, até ela parecia ter ficado em segundo plano quando se tratava de assuntos reais e estava simplesmente de olho na situação. Mas isso não era tudo. Como a diretora ainda estava desaparecida, Mera se ocupou em encontrar pistas para localizá-la. Ela tinha certeza que o Enigma havia capturado, mas com eles desaparecidos. Quem sabe o que eles poderiam ter feito se o diretor fosse realmente sequestrado por eles. Enquanto isso, Ashton estava tendo dificuldade em esquecer Mickey. Seu rosto se assemelhava ao de Rose, o que significava que eles poderiam estar relacionados. O que também desvendaria a razão por trás da proximidade de Mickey com os vampiros. Considerando que Rose era meio vampira e até fazia parte da realeza. Mas Ashton queria confirmar os fatos e para isso precisava voltar para a academia. Mas ele não podia deixar Jonathan saber o motivo por trás de sua visita, ou então ele poderia até tentar capturar Rose e executá-la. Assim como qualquer outro parente de Mickey. Além disso, Ashton queria conversar com Lucifer, para matar 2 coelhos com uma cajadada só. Além disso, ele tinha o disfarce perfeito para voltar para a academia sem levantar suspeitas sobre si mesmo. Ainda assim, era melhor que ele realmente informasse Jonathan de sua decisão antes de sair e era exatamente para onde ele estava indo. Mas antes disso, ele foi em frente à guilda e olhou se havia alguma missão disponível em contingente para que ele pudesse progredir para obter essa classificação de ouro. E como ele pensou, havia uma missão disponível. Na ausência do diretor, os professores devem ter adiantado a programação da viagem de campo da qual Ashton faria parte se ele fosse um estudante lá. Eles estavam procurando por alguns aventureiros de classificação prata e bronze para ajudá-los e Ashton acabou de atender às qualificações. Mais um motivo para visitar contingente. Eu não acho que Jonathan iria me negar. Considerando que ele quer que eu alcance o nível ouro o mais rápido possível. Com isso em mente, Ashton pegou a missão e informou sua equipe sobre isso. Como era uma missão de subjugação em uma das masmorras mais fracas, e o pagamento era bom, nenhum deles também teve queixas. Com a missão em mãos, Ashton finalmente voltou para o palácio. Após uma breve verificação de segurança, Ashton foi levado ao trono onde Jonathan estava tendo uma reunião com seus ministros. Apesar de parecer ocupado, ele reconheceu a presença de Ashton com um aceno de cabeça e fez sinal para que esperasse. A reunião foi encerrada em alguns minutos, então foi a vez de Ashton. O que é isso? Jonathan perguntou a Ashton com indiferença. Nada demais, Alteza. Só queria informá-lo que minha equipe e eu estaríamos indo para contingente para uma missão. Ashton educadamente respondeu. Contingente, hein?
Por que lá? Eu acredito que existem muitas outras missões que você pode participar. O pagamento é bom e a tarefa é fácil. Além disso, eu esperava investigar mais sobre o desaparecimento do diretor enquanto estiver lá. HM. Isso faz sentido. Você deve querer saber sobre os seus pais dela. Estou certo? Enquanto esse era um dos motivos, o principal era saber mais sobre sua própria existência. Sobre ele ser uma arma. Ashton já havia tentado perguntar a Mera sobre isso, mas ela se recusou a lhe dar uma resposta concreta. A única coisa que ela fez foi confirmar suas suspeitas. Ela sabia que ele era uma arma e por isso decidiu marcá-lo para ser levado assim que chegasse a idade. Como nem Jonathan nem Mera estavam interessados em lhe dar uma resposta, Ashton decidiu encontrar a única pessoa que ele conhecia que pudesse. Embora seja uma das razões, eu estava esperando que ela soubesse onde esses bastardos do Enigma estão se escondendo. Ashton respondeu calmamente: eles tentaram me matar, por essa razão eu quero ajudá-lo a se vingar deles. Então a Donovan. Eu tenho algum rancor pessoal para resolver com ele também. Tudo bem. Você tem minha permissão para sair. Mas antes de ir, responda isso. Jonathan se levantou do trono e caminhou até Ashton. Você acha que o Enigma teria deixado uma testemunha tão valiosa viva? Se ela está viva ou não, vale a pena tentar. A confiança transbordava das palavras de Ashton. Ashton estava confiante provavelmente porque ele sabia que mesmo se ela estivesse morta, ele poderia criá-la como um soldado morto-vivo mais tarde, quando ele tivesse inteligência alta o suficiente e então perguntar algo a ela. Isso se ela realmente retivesse suas memórias. Eu me tornei um lobo zombie capítulo 177, Retorno, 3, alguns dias depois. De volta à academia, a execução repentina de alguns nobres levou a uma luta pelo poder entre os alunos de linhagem superior. Enquanto os primeiros anos eram um tanto pacíficos entre si, os segundos anos estavam causando problemas desnecessários para eles mesmos e também para os juniores. Seus alvos eram membros dessas famílias que desapareceram durante a noite ou morreram em algum tipo de acidente. Por quê? Simplesmente porque eles eram fracos e pisotear os fracos era seu dever. E também um pouco de diversão. Se a classe mais alta não estivesse intimidando os de status mais baixo, muitas vezes os forçaria à submissão e os transformaria em seus lacaios pessoais. Eles então se uniriam para enfrentar alguns membros da nobreza de alto escalão para tirar sua influência também. Como a maioria dos primeiros anos eram comparativamente mais fracos do que os veteranos, eles não podiam lutar muito. Além disso, o objetivo não era abolir as famílias mais fracas, mas tê-las assimiladas a uma família maior e mais forte. Alguns se juntaram voluntariamente aos mais velhos para evitar cruzá-los, enquanto se juntavam aos que não o faziam. Os gruntas foram os primeiros a abandonar navios quando as coisas começaram a mudar e agora eram um dos mais fortes. Cultos dentro do campus. Eles até conseguiram roubar alguns membros do comitê disciplinar do lado deles com a promessa de influência e outros enfeites. Embora o resto dos grupos menores não fossem hostis com eles, era certo que se os gruntas não fossem cuidados de alguma forma, logo todos os matriculados na academia teriam que buscar sua aprovação e estar sob seu controle para sempre. Quanto aos professores, eles intervinham sempre que podiam, mas o número de funcionários era amplamente inferior. Portanto, eles não poderiam estar em todos os lugares o tempo todo para proteger os alunos. Eles eram um pouco dependentes do comitê disciplinar para ajudá-los com informações cruciais quando o show de merda começou. Mas eles logo perceberam que o comitê não estava fazendo nada de bom. Então eles decidiram tomar o assunto em suas próprias mãos e punir os líderes e acabar com a loucura. No entanto, era mais fácil falar do que fazer. Sempre que eles encurralavam os gruntas por uma violação, um dos outros alunos assumia a culpa, permitindo que os gruntas se afastem livremente. No final de seu juízo, eles decidiram pedir ajuda a Jonathan, que lhes garantiu que o problema seria resolvido, pois um baronete já estava a caminho com sua equipe para lidar com isso. Mas o baronete, quem quer que fosse, estava demorando para chegar lá. Isso deu aos desconhecidos gruntas mais alguns dias para causar estragos na academia. E seu novo alvo era Anna Swan. Embora eles não tivessem nenhum problema com a calma e neutra família Swan, os gêmeos Grunta tinham algumas contas pessoais a setar com ela. Eles estavam de olho em uma oportunidade de cuidar dela por um tempo agora. Especialmente desde que ela ficou do lado daquele vira-lata imundo Ashton. E agora, depois de tentar por dias,
Eles finalmente a encurralaram. Ela estava sozinha, enquanto cerca de 50 alunos do primeiro e do segundo ano a cercavam. Mas por enquanto, os gêmeos tinham outra coisa em mente, ou mais como os adultos de sua família queriam que eles fizessem outra coisa. Esta é a sua última chance, Ana. Nicole sorriu. Junte-se à nossa família. Tenho certeza que os Swans não se importariam se você decidisse se casar com o Nick. Afinal, minha irmã gêmea é tão bonita quanto eu. Você realmente acha que é a hora e o lugar para discutir propostas de casamento? Ana retrucou sem perder um momento. Além disso, não estou interessada em me casar com alguém que nem teve coragem de apresentar a proposta pessoalmente. Ao contrário de mim, meu irmão tem deveres familiares que ele tem que cuidar na capital. Mas ele me deu esta carta para dar a você como uma proposta informal. Nicole tirou um envelope preto de seu inventário e o jogou na direção de Ana. Você acha que trazer seus animais de estimação seria suficiente para me forçar a concordar com você ou algo assim? Se eram seus planos mais brilhantes, então eu peço desculpas, você falhou hilariamente. Ana transformou a carta em cinzas sem abri-la. Agora, se você não se importa, eu tenho lugares para ir. PSK, eu estava realmente esperando que você aceitasse a proposta. Nós poderíamos ter sido melhores amigas e cunhadas. Nicole balançou a cabeça como se estivesse realmente desapontada. Mas todos ao redor de Nicole sabiam que ela esperava que Ana rejeitasse a proposta. Afinal, isso lhe daria razão para soltar seus cães sobre ela. Nicole estalou os dedos e todos se prepararam para atacar a Bela de pé na frente deles. Ana estava bem ciente de que não sairia de lá sem ferimentos. Até sua vida poderia estar em perigo, mas ela não iria cair sem lutar. Mesmo que ela não fosse tão forte quanto os alunos do segundo ano, ela estava confiante em suas habilidades. Afinal, ela estava lutando na arena subterrânea para ficar mais forte do que o resto deles. Ela cercou seus punhos em chamas, enquanto ao mesmo tempo se preparava para liberar as toxinas de seus cabelos para encantar o maior número de pessoas que pudesse ali. No entanto, antes que qualquer um deles pudesse fazer qualquer coisa, algo caiu na frente deles com um estrondo. Eu deveria saber que eram vocês, filhos da puta, causando problemas. Uma voz familiar atravessou toda a poeira e fumaça. Vocês gruntas nunca aprendem, não é? Quando a poeira começou a baixar, todos eles deram sua primeira olhada naquele que ousou interrompê-los. O homem estava vestindo uma luxuosa armadura preta com a insígnia real gravada na placa do peito, imediatamente colocando seu status acima de todos ali. Mas a surpresa ainda não acabou. Um olhar de choque envolveu os rostos de Nicole e Ana quando reconheceram o homem parado na frente delas. Mas suas reações depois variaram muito. Enquanto a primeira cerrou os dentes em uma mistura de medo e raiva, a segunda se sentiu um pouco feliz. Já faz um tempo, Ana. Ashton sorriu para ela antes de voltar sua atenção para os alunos ao seu redor. Tudo bem, eu suponho que você queria uma briga, e agora você conseguiu. Não recue agora. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 178. Autoridade. 1. Nicole ficou congelada em seu lugar. Ela pensou que nunca mais veria o rosto horripilante de Ashton novamente. Pelo menos enquanto ela ainda frequentava a academia. Mas ela estava errada. E também os outros nobres tardes, que pensavam que com Ashton removido do campus, eles poderiam fazer o que quisessem. Além disso, nenhum deles ainda conseguia acreditar no que estava vendo. Tanto o primeiro quanto o segundo ano tinham visto do que o homem que estava na frente deles era capaz e não queria perturbá-lo. Muito menos lutar contra ele. Você vai continuar parado aí como um bando de idiotas ou vai me atacar? Ashton perguntou à multidão enquanto flexionava os ombros. Vocês me superam em número de 50 para 1. Já é uma desvantagem, não é? Apenas venham até mim juntos. O que de pior eu poderia fazer com você? Todos olhavam nervosos para Nicole para lhes dizer o que fazer, afinal, ela era a líder deles. Mas ela estava tão pasma quanto o resto deles. No entanto, o olhar em seu rosto mudou no momento seguinte. O que diabos vocês tolos estão esperando? Peguem ele. Nicole rugiu a plenos pulmões e seus seguidores atacaram Ashton. Embora hesitantemente. No entanto, Ashton não iria se segurar só porque eles estavam hesitantes. Ele ansiava por uma oportunidade como esta para derrotar aqueles bastardos sem sentido, e agora com o apoio de Jonathan, poderia fazê-lo sem pensar duas vezes. Uma briga começou imediatamente.
Quando os alunos correram em direção a ele, Ashton imediatamente ativou suas habilidades menos letais. Por mais que quisesse matar todos eles, já havia muito derramamento de sangue nas últimas semanas e, pela primeira vez, Ashton pensou em lutar defensivamente contra os alunos. Com a ponta afiada de seu chicote, ele cortou suas armas ao meio, enquanto também derrubava aqueles que estavam um pouco perto demais para o conforto. Vendo que a briga já havia começado, Ana decidiu juntar-se às suas chamas. Não. Apenas fique para trás e relaxe. Suas bundas são minhas para tomar. Não só o chicote de Ashton cortou suas armas ao meio, mas também sua moral. A maioria deles recuou depois disso, mas alguns não. 5 alunos do segundo ano atacaram-nos simultaneamente. Como todos eram lutadores, preferiam o combate corpo a corpo. Parecia que eles não sabiam ou tinham esquecido que Ashton também preferia o combate corpo a corpo. Com qualquer pouco de mana que eles pudessem controlar, começaram a girar em torno de seus punhos enquanto caíam sobre Ashton. Bang! Com um barulho alto, o pátio já destruído foi destruído ainda mais com destroços voando ao redor e atingindo todos. Todos menos a pessoa que o ataque deveria atingir. Ashton se esquivou de seu ataque meia boca simplesmente saltando sobre eles. Eu acho que vocês não conseguem nem executar Rock Pond corretamente, tanto por serem veteranos. Ashton balançou a cabeça. Como você sabe que habilidade nós usamos? Um dos alunos do último ano ficou perplexo porque um desistente do primeiro ano sabia sobre uma habilidade que eles tinham que comprar um preço alto. Por que eu não te mostro em vez disso? Ashton sorriu e bateu os punhos no chão. Como seus oponentes não tinham imunidade a ataques físicos como os lobos Surite que Ashton havia usado anteriormente a habilidade, ele teve que diminuir um pouco o efeito da habilidade. Mas ainda era eficaz. Para desgosto dos veteranos. Em um instante, inúmeros ossos em seus corpos foram quebrados. Suas pernas tornaram-se inúteis porque foram engolidas pela terra. Depois de lutar com criaturas noturnas por mais de 2 meses, lidar com os alunos era moleza para Ashton. Ainda assim, ele tentou não entrar muito no fluxo e acabou matando alguns deles. Isso deve ser o suficiente, Ashton murmurou, mas foi interrompido quando uma flecha passou zunindo por sua cabeça. Acho que não. O que está acontecendo aqui? Ana não pôde deixar de se perguntar. 50 contra 1 e eles ainda estão perdendo. O que há com essa força brutal de Ashton? Ele era forte antes, mas agora, parece que ele está em uma liga totalmente diferente. Ana estava na primeira fila para assistir ao drama enquanto Ashton destruía a gangue de Nicole. Inferno, não podia mais ser chamado de luta, havia se transformado em um massacre unilateral. Não apenas a força de Ashton, sua proeza de batalha e sua presença de espírito também evoluíram. Como havia pessoas que não estavam dispostas a lutar com ele, ele propositalmente cometeu um erro de vez em quando para atraí-los para atacá-lo. E como todos os alunos queriam desesperadamente a aprovação de Nicole, eles imediatamente pularam na frente na primeira oportunidade. Apenas para ser nocauteado um momento depois. Alguém poderia pensar que os membros do culto parariam de cair no mesmo truque de novo e de novo. Mas não, eles não pararam. Em apenas alguns minutos, seu número foi reduzido de 50 para 30, depois para 20. À medida que os seus números diminuíam, também ficou mais difícil para eles lutarem contra ele e, ao contrário deles, Ashton não tinha uma única ferida em seu corpo. Em instantes, as poucas pessoas que ainda estavam de pé se renderam na esperança de misericórdia. Ao mesmo tempo, os professores finalmente chegaram para verificar o que estava acontecendo. Eles tinham certeza de que mais um aluno teria que passar algum tempo na enfermaria. Só se podia imaginar a expressão de choque em seus rostos quando perceberam que não mas mais de 40 alunos teriam que receber atendimento médico lá. Mas seus olhos chocados só se arregalaram quando perceberam quem fez isso com eles. O que você está fazendo aqui? Você não tem permissão para a voz familiar de Amira foi ouvida. Mas Ashton imediatamente levou um dedo aos lábios, gesticulando para que ela calasse a boca, antes de ir em direção a Nicole. Se eu quisesse, eu poderia ter matado todos vocês e ninguém seria capaz de fazer merda sobre isso. A voz de Ashton estava calma, mas a fúria fria em seus olhos fez Nicole cair de joelhos. Mas não se preocupe em morrer ainda. Eu vou tornar sua vida tão miserável. Você vai implorar para que eu te mate. Nesse momento, o último convidado chegou ao pátio destruído. Michelle Bismarck,
Amada filha de Jonathan. Vejo que você já fez uma bagunça na chegada. Ela declarou em um tom indiferente. Papai disse que você estava vindo aqui para cuidar desse problema, mas eu acho que você chegou mais cedo do que eu esperava. O que posso dizer? Alguém tinha que manter seus hormônios em fúria e sob controle, princesa. Ele então se virou para os professores, a julgar pela resposta tardia deles. Não é de admirar que a situação tenha saído do controle. Enquanto os dois conversavam, os professores ficaram confusos. Desde quando os dois se dão tão bem e o que a princesa quis dizer quando disse que o rei o mandou para a academia? A Mayra imediatamente fez essas perguntas e a resposta de Michelle surpreendeu a todos. Eu acho que você já sabe por que ele foi enviado aqui. Ele é o pai baronete que mencionou despachar para estabelecer a ordem aqui mais uma vez. Michelle parou na frente de Ashton antes de apresentá-lo formalmente. Eu gostaria de apresentar a você, baronete Ashton Bismarck, a pessoa mais jovem a receber um título acima de cavaleiros. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 179. Autoridade. 2. Por um momento, todos pensaram que Michelle estava pregando alguma peça neles. Mas ao notar a seriedade em seu rosto, seus pensamentos estavam um pouco confusos. Não fazia muito tempo desde quando Ashton era apenas um estudante na academia, e agora ele havia sido enviado de volta para monitorar todos e ajudar a estabelecer algum tipo de situação pacífica dentro da academia. Eu não sabia. Mayra imediatamente saltou para o controle da crise. Ela e Ashton não compartilhavam o melhor dos relacionamentos como aluno e professor. Além disso, ela apoiou abertamente os gruntas sempre que podia. Isso deu a Ashton duas razões rápidas para tê-las suspensa ou pior, demitida da academia. Claro, você não fez. Ashton a zombou, quando você já conheceu alguma coisa além de lamber os sapatos dos nobres. Seria um eufemismo dizer que Ashton estava se divertindo repreendendo-a. Ele estava abusando de seu poder sobre eles. Muito sim. Mas ele estava errado. Talvez não. A autoridade que lhe havia sido concedida pelo rei era mais do que suficiente para questionar até mesmo os professores e, se considerado culpado, ele poderia puni-los indiretamente também, demitindo-os ou algo assim. Desde que fossem residentes de Licania e não de algum outro reino. Em outras palavras, ele poderia cuidar de Granta se quisesse e ninguém seria capaz de tocar um único fio de seu cabelo. E se eles ainda tentassem, bem, então eles teriam um rei sanguinário perseguindo-os até as profundezas do inferno. Embora Ashton preferisse cuidar de suas bagunças sozinho, em vez de depender de pessoas que ele odiava. A essa altura, o resto da equipe de Ashton chegou lá junto com a polícia local, que também estava sob o comando de Ashton até que a situação na academia fosse resolvida. Escusado será dizer que as pessoas não estavam muito interessadas em servir sob um vira-lata. Especialmente alguém que mal era um adulto. Assim, as chances de o departamento de polícia se recusar a cooperar eram bastante altas. Jonathan já havia previsto esse problema e também apresentou uma solução e enviou um dos cavaleiros reais de alto escalão com Ashton para garantir que todas as ordens de Ashton fossem cumpridas sem nenhum problema. Mas antes de punir Nicole e o resto deles, Ashton tinha outra coisa para cuidar. Onde está a professora Rose? Ele perguntou aos professores, pois ela não estava presente junto com o resto deles. Ela deve estar em seu quarto. Desde que o rei entrou em fúria, professor Tanaka, outro dos puristas, respondeu Ashton, mas imediatamente voltou atrás em suas palavras sobre a presença dos cavaleiros reais. Eu quis dizer desde que o rei decidiu punir aqueles que eram uma ameaça ao reino. Tanaka murmurou com um sorriso estranho no rosto. Acho que alguém próximo a ela também foi punido. Se o que você está dizendo é verdade, então devemos questioná-la também. Um dos cavaleiros sugeriu enquanto olhava para Ashton. Não se preocupe com coisas desnecessárias. Ashton aconselhou os cavaleiros com certa determinação em sua voz. Vocês cuidem desses encrenqueiros enquanto eu falo com ela. Além disso, enquanto eu estiver fora, Virgil está no comando. Como desejar, senhor. Os cavaleiros se curvaram e começaram a trabalhar. Você não tem autoridade. Nicole começou a divagar enquanto um cavaleiro colocava gemas nela. Oh, eu tenho toda a autoridade que preciso para tornar sua vida um inferno. Agora leve-a embora. Ashton a mandou para a cadeia com um sorriso. Além disso, Baeter, se alguém perguntar seu nome eu vou dizer a eles que não é da conta deles.
Ashton não queria que os alunos pensassem que seus companheiros eram estranhos, e manter o nome de Baeter sob controle era uma das coisas importantes para isso. Um momento depois, Ashton entrou no quarto de Rose e bateu na porta. Não houve resposta. Ele bateu novamente ainda sem resposta. Temendo o pior, ele quebrou a porta e entrou correndo. O que acabou sendo um erro. Ou talvez fosse uma benção. Para um menino de sua idade, pelo menos. Na frente dele, Rose estava com apenas uma toalha enrolada em volta dela. Não era grande o suficiente para conter seus bens completamente. Enquanto a água escorria por seu cabelo molhado, cuidadosamente acariciando seu corpo. Parece que ela tinha acabado de sair do chuveiro e Ashton fez muito esforço para tirar os olhos dela. Sabe, é educado esperar do lado de fora se alguém não estiver atendendo a porta. Rose respondeu com um sorriso delicioso. Ou você estava esperando me pegar em uma situação como essa? Muitos alunos têm fantasias sobre seus professores, mas você levou isso para o próximo nível. Que pena. Eu agi por impulso. Muitas pessoas estão desaparecendo esses dias, então eu pensei. Não importa, eu vou esperar lá fora. A fala de Rose foi suficiente para Ashton se forçar a se virar e sair. Mas ele foi parado por Rose. Não há necessidade disso. Podemos conversar enquanto me visto. Apenas fique de costas para mim. Rose riu maliciosamente. Espero que seja uma tarefa difícil para você. Ashton balançou a cabeça em desânimo, mas manteve sua palavra. Um minuto se passou antes que qualquer um deles falasse uma palavra. Eu suponho que você está aqui para descobrir o amado diretor? Rosa perguntou. Essa é uma das razões pelas quais estou aqui. Mas agora temos outras coisas para discutir. Respondeu Ashton. Sobre o que? Lucifer é. Mickey. Algo caiu das mãos de Rose no momento em que ela ouviu falar de Mickey. Isso foi o suficiente para Ashton confirmar suas suspeitas. Rose e Mickey eram parentes. Talvez ela até soubesse que ele era parte do enigma. Se fosse esse o caso então, Ashton nunca seria capaz de confiar em Rose como confiava antes. Seria simplesmente impossível. Mas, novamente, ele precisaria que ela entrasse em contato com Lucifer. Dependendo da resposta dela, as coisas podem ficar desnecessariamente complexas. Você sabia? Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.